imagino que as pessoas que clicaram nesse vídeo já saibam o que é Shimptopia, mas para não ficar sem explicação, resumidamente, é uma série que iniciou seu marketing atacando Game Oververse, outra série indie famosa. Isso fez esse desenho ter uma onda de hate que, honestamente, eu até acho uma parte dela justificável, querendo ou não. Eles castigaram no próprio pé ao atacar outra animação que não tinha feito nada de errado. Ainda assim, nesse vídeo eu gostaria de dar minha opinião sincera sobre Shimptopia, que não seja falar que a série é ruim, porque eu realmente não vejo assim. Eu vejo potencial em Shimptopia, em uma série que, apesar de ter seus erros, o criador da série ouve as críticas e está melhorando com o show, reestruturando a sinopse, character designs e até mesmo postando novos shorts que estão sendo pouco a pouco elogiados pelas pessoas e que está construindo até sua própria base de fãs. E eu gostaria de falar o lado bom de Shimptopia e até rebater algumas críticas que eu discordo, apesar de entender o ponto delas. Eu usarei o vídeo do casting de exemplo. O link do vídeo vai estar na descrição caso eu queira ver depois, pois é um vídeo bom. Mas eu vou usar de exemplo para mostrar o que estou falando e peço que, por favor, Casting, não me dê strike, pois eu vou usar os clipes desse vídeo aqui. Eu realmente espero que você não faça isso. No Twitter eu vi algumas pessoas tentando apontar que, calma, é ok fazer esse tipo de humor, diversos desenhos já fizeram isso no passado e isso nunca foi ruim. Shimptopia não fez nada de errado. E embora realmente seja verdade que alguns ataques entre shows já aconteceram no passado, dizer que todos esses ataques foram feitos com o mesmo intuito é muito ignorante. Eu pessoalmente concordo em partes com o que ele falou. Uma coisa é um desenho já conhecido usar piadas contra um desenho rival, mas manter respeito. Outra coisa é um desenho do meio do nada fazer isso, onde ele, além de não ter público, também vai ter que rezar para as pessoas que não conhecem o desenho saberem a intenção do autor, para saber se foi feito pela rivalidade ou respeito pela obra, ou se foi só um ataque, mesmo eles não conhecendo nada do desenho. Porém, eu vou ser bem positivo em relação à intenção do autor, pois esse tipo de marketing realmente existia. Era comum de jogos, especialmente de mascotes de plataforma, a rivalizarem uns com os outros para tentar provar que o desenho deles era melhor, não necessariamente querendo o fim do outro. Era mais para parecer radical com o público mais jovem, também porque ele tinha que parecer melhor para vender seu pão. Porém, ao passar do tempo, esse tipo de marketing não existe mais. As pessoas mudaram a visão com esse tipo de anúncio e naturalmente foi deixando de existir para algo mais saudável ou apenas uma piada boba de concorrência. Porém, Shimptopia, além de usar esse tipo de marketing, também veio de uma maneira mais ácida e até mesmo desnecessária. Porém, honestamente, Shimptopia nessa fase, porque sim, eles têm outras fases, é algo mais Adult Swim, claramente inspirado em Edgeworld, mas com humor mais ácido, uma vibe mais suja, digamos assim, e tem quem goste disso e tem quem desgoste. O próprio desenho deixou de usar essa vibe de humor e tá algo mais light, enquanto tá se estruturando melhor, apesar de ainda ser adulto. Ainda assim, eu gosto de acreditar que eles quiseram fazer algo que combinasse com o humor do desenho. Não necessariamente queriam fazer algo para atacar, mas algo que usasse o humor do desenho ácido. Ainda assim, eu acho que não pegou bem. Tanto que eles deixaram de usar esse tipo de estratégia e estão postando as coisas deles de boas. Uma coisa que eu noto é que o criador de Shimptopia ouviu as críticas. Não só mudou o design dos personagens para algo mais próprio, e que eu também acho bem mais bonito, ele também mudou a sinopse um pouco. Onde eles moram num apartamento que o dono é o Shimp. O nome dele é esse. Onde ele tem que cobrar eles e os protagonistas têm que pedir conselhos para uma faca leiteira mágica ou algo assim, que apareceu recentemente em um short deles. Isso tá na sinopse do desenho. E provavelmente eles vão para aventuras para conseguir o dinheiro. Honestamente, não é a coisa mais original do mundo, mas não é todo jogo que precisa sair do clichê e ser super criativo para ser bom. Ter uma premissa simples, mas uma boa execução é o que vale. E honestamente, antes eles não tinham uma boa execução, mas vendo os novos vídeos dele, eu consigo ver uma melhora não só de mim, mas também de outras pessoas vendo a melhoria do desenho. E honestamente já tá melhor do que antes, que eram 3 caras que não ligam pra vida vivendo qualquer aventura. Pra mim, isso aqui que já tá novo, com a faca leiteira, etc, já é um avanço. Os vídeos shorts dele já foram elogiados por terem um humor realmente engraçado e bom dessa vez, o que mostra que o autor tá melhorando, mas que precisa melhorar outras coisas como voice acting e humor de diálogos. Ainda assim, eu acredito que tentando mais ainda, eles vão conseguir ir melhorar com o tempo. Se você não sabe, animações indies para buscar um financiamento costumam colocar metas para serem atingidas e uma premiação quando essa meta é desbloqueada. Isso faz muitas pessoas se incentivarem ainda mais, porque afinal é bem mais chamativo você doar uma quantia quando se está perto de atingir um objetivo. Só que as metas de Shimptopia são uma das coisas mais confusas que eu já vi. Eu vi pessoas falando que $500 mil para financiar 4 episódios é um absurdo, e mesmo que sejam 4 episódios dessa qualidade, a animação é algo caro, e olhando para outros projetos, isso até que é um valor bem dentro do padrão. O que me incomodou foi o jeito que eles montaram essas metas, porque o episódio 2 custa 50 mil, enquanto o episódio 4 custa 500, porque existe uma meta de 100 mil para vender mini status dos personagens. Isso não deveria
deveria estar nos prêmios para as doações? O episódio 1 já está fundado por eles? E acima de tudo, por que são tão poucos objetivos para serem atingidos? Eu realmente fiquei confuso, então decidi ir atrás de fazer uma pesquisa. E como eu estava imaginando, parece que eles tiveram preguiça em pensar em outras recompensas. Olhem a diferença desse Kickstarter para o Kickstarter bem planejado de Clara in the Below. Mesmo os dois shows mirando no mesmo preço teto para ser fundado, Matt encheu seu Kickstarter de mini recompensas para cada meta que o desenho poderia atingir. Isso faz as pessoas serem bem mais atraídas para doar o seu dinheiro. Essa parte é bem mais nitpicking, na minha opinião, que pra quem não sabe significa caçar pelo no ovo. Mas veja bem, o desenho Y fez melhor no Kickstarter do que Shimptopia, porque as metas estavam confusas. Isso é uma crítica válida, mas... e daí? Eles fazerem um Kickstarter com metas que talvez sejam caras demais é uma crítica boa, mas ainda não vejo isso como um problemão. O desenho não está obrigando ninguém a doar o dinheiro. Se você acha caro, tudo bem, mas o desenho até então não está querendo dar golpe em quem está pagando. É apenas o preço que eles cobram, para quem quer. Se eles acham que um 4 episódio precisa desse valor, tudo bem. Querer um Kickstarter caro ou colocar coisas como status na meta não é um crime. Eu concordo que poderia colocar em outra categoria, mas ainda assim ele não está enganando ninguém. Obras assim ainda precisam de grana para serem feitos, e talvez os criadores só não tinham noção do valor necessário, tanto que diminuíram para um valor bem menor após as críticas. E esse argumento de que o outro desenho é melhor, então pagar nele, é uma crítica que não está expondo nada. O que é melhor e o que vale mais a pena depende da pessoa. Se ela acha que doar para Shimptopia vale mais, tudo bem, melhor pra ela. Os criadores não estão errados em cobrar pelo seu trabalho, mesmo que seja caro. O preço tá aí, paga quem quer. Tudo bem reclamar, mas não é realmente um problema isso. Eu até entendo você dizer que doações são algo opcional e não tem nada de criminoso nas metas de Shimptopia, mas se por acaso eu tivesse o dinheiro, me pareceria tão mais atrativo doar para uma outra animação indie que tivesse recompensas mais bem definidas. Isso é a sua opinião, cara. Não é porque você acha que é melhor que significa que é um fato do mundo de que você acha que deveriam doar para outra série. O criador cobrou o valor que ele acha que é necessário. E é isso. Ele não tá enganando ninguém com isso ou fazendo algum mal. Então por que eu vou me importar? O dinheiro move o mundo e é isso. Se eles precisam, então ok, que eles tenham, se alguém quiser doar. Acho que muitas coisas desse vídeo são mais opiniões do que um problema em si. Pera, Cartinho do Futuro aqui. Eu tava preparado pra lançar o vídeo desse jeito, mas o criador do show acabou de soltar um pronunciamento do assunto e eu acho válido falar aqui. Basicamente, eles revisaram todas as metas e recompensas para o Kickstarter para algo bem mais realista e, no geral, bem melhor. Mas o que me chamou a atenção é que eles diminuíram as metas de 4 episódios de $500 mil para 4 episódios por $40 mil. E eu garanto pra vocês, é impossível que $40 mil pague 4 episódios diferentes, nem que esses episódios sejam de 11 minutos. Isso são $10 mil por episódio, e considerando que um episódio de uma grande série leva pelo menos 9 meses pra ser feito, $10 mil não paga nem o salário de um único animador nesse período. Shimptopia não é uma animação de alta qualidade nesse quesito, vamos ser sinceros. É um desenho de comédia, não precisa de lutas bem compostas ou algo complexo. Se vocês verem os novos clipes, eles economizam cenários e tem pouca movimentação, o que é recomendável para uma animação que custe pouco de um show que o foco não é animação ou algo que é visualmente lindo. Então custar pouco faz sentido com o que o show promete. Perceba como um monte de reclamações aqui são suposições de algo que supostamente não vale a pena, em vez de um problema de verdade ou algo errado, além do marketing negativo da série. Parece que ele fala mais do que ele acha que não faz sentido e vê que é algo que tanto faz e que não importa de fato. Quanto mais os custos de dublagem, música, efeitos sonoros, marketing e qualquer outro custo que uma animação pode ter. Tu encontra efeitos sonoros na internet. Você encontra música sem copyright na internet. No meu caso, eu uso músicas de background de vídeo japoneses só porque eu gosto mesmo. É algo que eu faço bastante nos meus jogos. E esse nicho já tem várias músicas muito boas. Várias coisas de graça na internet já são muito boas. Não precisa ser o pico do pico para ser algo bom. Olha, quando você critica um show por falta de criatividade, o mínimo que eu espero é que o seu desenho seja incrível. Mas quando eu vi que a coisa inspiradora que o show dele jura ser, na verdade é uma série adulta episódica de 3 jovens que não ligam para a vida tentando se virar por aí, eu realmente me senti ofendido. Por que você se ofendeu com uma premissa genérica? Você se ofende vendo um filme da Dan Sandler ou vendo algum filme clichê? Eu concordo que não é super criativo, mas como eu já falei antes, eles estão melhorando com o tempo. Eu sei que esse vídeo foi gravado antes disso, eu não estou culpando o criador, de jeito nenhum. Estou falando mais para o público aqui. Shimptopia é algo ciente de seus erros e que está sempre melhorando. E eu acho que só por ver isso e do esforço do criador, eu já acho algo pelo menos respeitável. Ele é um cara que aparentemente sabe lidar com hate e está melhorando. E eu respeito muito por isso. Porque senão ele só ia sair xingando todo mundo, mas não foi isso que ele fez.
O mais engraçado é que eles falam de um jeito tão orgulhosos, falando que eles sentem falta de animações indies episódicas, o que é uma mentira se você procurar em animações independentes diferentes das animações da Glitch. Dá bom? Eu acho que talvez tenha, mas... E daí? Falar algo que você acha, mas tenha se enganado não é algo horrível. Pode ser que pro criador ele não tenha achado os desenhos, ou talvez ele queira criar algo do jeito dele e do tom dele, e tá tudo bem, é tipo, sei lá, tá. Aliás, o nome da série Chimptopia vem por causa do dono do apartamento dele, chamado Chimp, uma abreviação de chimpanzé para um homem de características espanholas que tem uma cauda de macaco e aparece na imagem de divulgação da série comendo uma banana. Meu Deus, como ninguém percebeu o problema nisso aqui? Essa é a acusação mais séria, porque em vez de ser algo de qualidade de um show, ele tá dando a entender que supostamente o criador fez um personagem com um tom racista contra os espanhóis, e isso é bem sério. Vamos lá, da onde que esse cara é espanhol? O cara só é pardo, isso não faz dele uma caricatura racista ou espanhola. Pelo amor de Deus, você não pode vincular algo com um crime tão sério por causa de algo vago desses. Aliás, o show tem uma literal faca consciente que fala, esse show é pra ser algo sem sentido, que tenha personagens animalescos ou algo parecido, mesmo que também tenha humanos. Então me diga o porquê que num show com uma vaca humanoide, um humano que tem mutação com um macaco é problemático, só porque o tom de pele dele não é totalmente branco. Eu não tenho nada contra o cara do vídeo, mas é algo necessário você ter cuidado na hora que você vai falar algo no vídeo, ainda mais para 200 mil pessoas. Acho que na nova versão tá pra ver algo bem mais na intenção do criador, de fazer um macaco humanoide em vez de ser um cara versão macaco. Acho que o problema foi ele não ter deixado tão claro no design do bicho o que ele quis montar. Agora tá pra ver bem mais o que ele quis fazer, que combina bem mais com outros personagens que já falei, como a faca, por exemplo. Que o show serviu de um dos maiores sacos de pancadas desse ano, fazendo o criador do show fazer um vídeo de desculpas pelo ocorrido, mas eu não diria que ele aprendeu a lição muito bem. Hey guys, sorry for all the fuss I caused. Ow! Let me make it clear. I have no hate for Gameverse or the Glitch crew. I love animation, and especially indie work. São quase 40 segundos inteiros do protagonista do desenho recebendo chicotadas, e embora isso fosse o que dava vontade de fazer, isso obviamente não é uma boa retratação. Várias pessoas estavam bravas com o desenho por atacar um outro desenho totalmente de graça, e a resposta dos criadores de Chimptopia pra isso foi fazer um vídeo que parece muito um sarcasmo. Você não consegue sentir que alguém ali se arrependeu do que fez, na verdade parece que eles só estão tirando sarro com a situação. Isso é pior ainda quando tem várias pessoas te acusando de racismo pelo design de um personagem. O desenho é de comédia, cara. Eu concordo que não foi a melhor coisa, o jeito que eles se retratam. Mas eu entendo a tentativa já que o foco do desenho é na comédia. Eu não acho que ele não liga. Eu só acho que ele quis se retratar como algo que combine com o tom do desenho. E agora é sobre o suposto racismo. Pelo amor de Deus, porque o criador vai levar isso a sério. Ele não vai perder o tempo respondendo uma acusação porque ele colocou um macaco humanoide em um desenho que também tem uma faca falante. Como eu já falei, é algo que envolve animais, mesmo que também tenha humanos. E um novo design mostra bem mais que o criador queria fazer algo com design de um macaco bem mais animalesco do que humano. E olha que ele nunca foi espanhol, só pardo. E se não me engano, pardos também existem nos Estados Unidos, eu acho. Foi depois dessa polêmica que as pessoas começaram a ir atrás do portfólio de Rob, e vasculhando pelo perfil dele, eles descobriram que Rob era o principal designer de um político famoso de extrema direita dos Estados Unidos. E sabe, por mais que eu goste de evitar falar de qualquer assunto político no meu canal, eu sou obrigado a comentar desse caso específico. Esse cara tem muitos problemas envolvendo opiniões racistas e misóginas que são só criminosas. Tudo sobre ele é tão controverso, e isso só torna toda a representação do Chimp algo muito mais conveniente, muito menos um erro bobo. Vamos lá, o criador também falou sobre isso que ele não sabia, e honestamente, eu acredito. Uma coisa é você trabalhar pra alguém e outra coisa é você conhecer e apoiar. Ser artista é foda, e qualquer opção de dinheiro você já aceita. Às vezes o cara só não sabia quem era e foi aceitar pra ganhar dinheiro e investir no desenho. Isso tudo parece uma teoria da conspiração que se baseia em coisas vagas que eu honestamente não levo a sério. Uma das poucas vezes nesse canal, eu tenho que dizer que Chimptopia está merecendo esse cancelamento. Mesmo tentando excluir toda a polêmica do Chimp, os 3 produtores do show foram muito burros em fazer toda essa campanha de marketing, essa tentativa de desculpas. Atacar uma outra animação independente dessa forma é algo muito desrespeitoso, ainda mais considerando o quão pouco o show tinha para apresentar em primeiro lugar. O mais cômico de tudo isso é que esse mesmo Rob que estava atacando o Gameverse, no passado fez toda uma campanha para tentar conhecer Ross, o criador do show, antes dele criar o desenho, o que leva mais ainda a minha teoria que ele teve alguma inveja. Falar que um desenho indie merece ser cancelado é engraçado, porque eu entendo que uma parte do ódio da galera é justificável, mas eu falo uma parte porque qualquer cancelamento vai passar do ponto, não só na acusação de racismo,
Mas também não falta as pessoas nos comentários estarem julgando quem assiste isso. Eu falei nos comentários que não há problema você gostar desse desenho, porque você pode gostar de algo e saber dos seus erros. E nos comentários o povo começava a falar que eu era hater da Glitch e que eu odiava até ela e que eu era um fãzinho do show. Tipo, caraca, eu não falei nada da Glitch e o povo tava conspirando. Todo cancelamento vai passar do ponto. E o fato de estarem vilanizando quem assiste o desenho já é algo sem sentido para mim. Quando você fala que concorda com o cancelamento, você não tá falando apenas de discordância, mas indiretamente também está falando do povo passando dos limites. Eu não tô falando que ele quis dizer isso, mas querendo ou não, passa essa impressão. Sem falar que ele quer ser visto pelo Alex Ross, ou sei lá o nome dele, não é inveja, cara. Tipo, é muito conspiracionista. Sei lá, não sei. Eu vejo potencial em Chiptopia. E o desenho tenta melhorar pouco a pouco. E se discordar de mim, tudo bem. Ainda vou gostar de Chiptopia. Ele está sendo até elogiado atualmente pelo vídeo que lançou. Eles estão começando a gostar do desenho. E eu fico feliz com isso. Chiptopia não merece ficar pra sempre com um desenho ruim se ele estiver melhorando e se tornando algo bom. Senão fica só injusto. Enfim, é isso. E adeus.